Fala pessoal, beleza? Você tá no canal oficial de cortes do Isto Não É Podcast. Esse episódio completo você assiste através do link que tá na descrição. Então não esquece, clica lá também, se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo e ativa o sino. Valeu! Você falou que tinha um relato. Então, teve alguns anos atrás, eu não consigo me recordar quando o que foi. Lembra aquele desastre na Boate Kiss? Sim. Que pegou fogo? Sim. Lembra? 2013? 2013. É, 2013. Não sei quantas pessoas morreram lá, né? Isso. Pisotearam. O que aconteceu? Naquela noite, eu tive uma projeção astral. Pós ou pré? Durante. Ah, foi durante o acidente, É. durante a tragédia, tá? Então eu vou completar. Não tipo tinha, assim, eu não não tinha sido sabia. noticiado. Isso, tá bom. a gente não tinha essa notícia. Que por foi lá em exemplo. Santa Maria, no sul, você aqui em Isso. São Paulo. Isso, bom, eu deitei. Algumas vezes eu faço algumas técnicas, faço algumas ativações, algumas movimentações energéticas, mas eu não me lembro naquela época de ter feito alguma técnica ou algum movimento energético. Só tipo, eu deitei, pensei assim, tipo, bom, a gente que é médio ou que faz um trabalho de assistência espiritual, a gente meio que se coloca à disposição e quem é projetor também sempre está querendo projetar. Cara, é um vício... É um vício bom, mas não é um vício tão bom. Mas porque você também tem que viver aqui e agora. Por isso que viver a vida é muito importante. Sim. Na matéria. Bom, eu deitei e dormi. Despertei numa situação bem estranha. Eu estava flutuando. Sim. De dorso para baixo. Então estava olhando para o chão assim, deitado, como se estivesse na cama, só que em vez de ir olhando para cima, olhando para baixo. Tá. Só que eu tava flutuando, como se alguém estivesse me levando. Eu tô falando espírito, né? Corpo astral. Leve. Psicossoma. Alguém tinha uma inteligência, e essa inteligência era um amparador que me acompanhava. Ele ia, sabe, me conduzindo, como se eu fosse um objeto, sabe? Tipo, eu assim... Uma marionete. Isso, exatamente. Que é geralmente Segurando como por a gente fios. usando. Exatamente. Só que com a mente, com o poder da capacidade que um espírito, uma entidade dessa tem. Só que eu tava apagado. E no meio disso, eu tava apagado, dormindo. Você só sentia uma movimentação? Sem nenhuma. Era aquela projeção cega? Eu estava inconsciente. Ah, tá. E por que eu vou falar isso? Porque eu acordei no meio dessa situação, olhando pro chão. Então você imagina, você acordar, flutuando, tipo, acordar lá na projeção, ou seja, despertar, ficar lúcido, né? E olhar para baixo. E quando eu olhei para baixo, eu levei um tempo para entender o que estava acontecendo. Mas aí eu entendi que era um lugar que tinham pessoas que tinham acabado de morrer queimadas. Eu acordei no meio desse processo de assistência espiritual coletiva dos espíritos que estavam lá. Tinham espíritos que estavam presos no corpo, nos corpos que estavam lá. E alguns que Preso já no tinham... corpo? No corpo. Tipo, Por que acontece isso? Porque às vezes a pessoa nem entendeu que ela morreu, às vezes a pessoa não acredita em outra encarnação ou que a vida continua. Tá. Ela fica presa no corpo. Né? Então muitas vezes o mentor precisa de alguém encarnado que esteja projetado para pegar minha energia e pum, tirar o espírito do corpo. Você e passar. apaga ele e puxa. Isso, e passa para outro plano, faz a assistência espiritual, bum, ele vai lá para outro plano, para as cidades astrais, as colônias astrais, e lá é tratado. Chega lá e precisa de um tratamento como se estivesse no hospital. Só que eu despertei durante o processo, não sei porquê, acho que por conta anímica mesmo vontade. O mentor não conseguiu segurar e eu abri os olhos e eu não entendi. Aí quando eu olhei, eles estavam lá. Tinha entidades que estavam andando, né? E tinha os corpos, eu via também os corpos físicos ali, né? Caraca. E aí eu comecei a deixar aquela energia fluir, que era o que o amparador estava fazendo através da minha energia astral ali. Só que aí, em algum momento, eu acabei me alterando um pouco, me emocionando e acabei voltando pro corpo. Aí eu voltei pro corpo, caí assim no impacto e já despertei na hora, lembrando de tudo que aconteceu. E falei, caramba, tava lá num processo de assistência espiritual e estraguei tudo. Mas até então você achou que era uma projeção comum? Era uma projeção, mas assim, comum. Ou você achou que era um sonho? Não, eu era projeção, eu sabia que era uma projeção. Sabia porque eu já tinha tido várias outras projeções, né? Então, eu acordei mal, assim, no sentido que eu estraguei a assistência que estava dando, porque como eu despertei ali na hora do processo, me emocionei, o corpo tracionou de volta, e aí eu voltei pro corpo. Bom, tentei voltar lá, dormir e me projetar de novo, não rolou mais nada, né? Bom, no dia seguinte fui pro trabalho, né?
E aí, antes de ir pro trabalho, eu tava ouvindo o rádio, aí falaram do acidente, porque eu tava dormindo na hora que aconteceu. 242 pessoas mortas. Isso. E aí eu Aí entendi tudo. Você ligou um ponto a outro. E até fiz esse relato, tem lá no meu site, um livro de Mas depois, quando você teve visualizou dentro da boate, que você, lógico, nunca tinha ido, era realmente... É que assim, era lá dentro, depois mostraram fotos, Sim, né, depois mostraram as fotos, eu tô falando. Porque era uma situação realmente tudo queimado, tinha água no chão, porque os bombeiros entraram lá pra